Você já pensou como é que teria sido a sua vida se você tivesse tomado decisões diferentes? Oi, você, aqui é a Gabs e hoje eu vim conversar com vocês sobre Matéria Escura. Pessoal, eu comprei esse livro por influência de um vídeo que eu vi da Rede Palavras Radioativas. E assim que eu tive uma promoção na Amazon, eu comprei e adquiri esse livro, ele é meio carinho, mas valeu muito a pena. Eu gosto muito da temática de viagens no tempo, multiverso, e dessa primeira pergunta que eu fiz pra vocês no começo do vídeo, do que seria da minha vida se eu tivesse tomado uma decisão diferente em determinado momento. Esse livro aqui, ele é um thriller com ficção científica, o que é uma mistura que faz com que seja maravilhoso e impossível de largar esse livro. Aqui nós acompanhamos a trajetória do Jason. O Jason é um cara que já passou dos 40, é casado e tem um filho de quase 15 anos. Ele é apaixonado pela sua esposa, mas ele é um professor universitário de uma universidade de Chicago, nos Estados Unidos. Mas a vida dele poderia ter sido diferente, porque ele é um cara muito inteligente. E lá, quando ele estava na faculdade, ele tinha, assim, era meio que uma pessoa prodígio. Então, assim, as pessoas acreditavam que ele teria um futuro, assim, genial. Você vê ele conversando com isso logo no começo com a esposa dele, a Daniela. Eles teriam tido sucesso, talvez, se ela não tivesse ficado grávida tão jovem e eles não tivessem tomado a decisão de se casar e criar o filho juntos. Então, tanto o Jason quanto a Daniela tinham um futuro muito promissor. A Daniela é artista. Talvez se ela tivesse investido mais na carreira dela, ela teria sido uma grande artista muito famosa. Mas a gente vê aqui que ela até lamenta, no começo do livro ela vê posts de uma amiga que está ganhando um prêmio e tal. E hoje ela dá aula de artes. Então, assim, é aquele velho questionamento que a gente tem, tipo assim, não é que eu não gosto da minha vida, mas e se eu tivesse feito diferente? Será que seria melhor? Será que eu ia gostar mais? Mas uma das teorias que o Jason estudava na faculdade era a questão do multiverso. Ele tinha lá várias pesquisas financiadas, inclusive, para que ele desenvolvesse. Mas quando eles decidiram ter o filho, né, se casar e construir essa vida de família, ele acabou perdendo o financiamento. Então, quando a gente chega nesse momento em que a história começa, o Jason tá indo comemorar um prêmio de um amigo dele da faculdade, que é um prêmio que ele poderia ter ganhado. E a gente já vê esse tom de reflexão no começo da história. Acontece que em algum determinado momento o Jason é sequestrado e aparece em um lugar que ele nunca viu, com pessoas que ele nunca viu, e sem entender nada do que está acontecendo com ele. Ele percebe, então, que aquele lugar onde ele está, que aquela Chicago onde ele está, não é a Chicago da vida dele, não é a Chicago onde ele criou o filho. A gente acompanha nesse livro aqui a trajetória do Jason em voltar para casa, a busca dele para voltar para casa. Ele percebe que ele está num mundo diferente. A melhor forma de ler esse livro é sem saber muita coisa, por isso eu não vou contar tanto assim da história em si e um pouco mais do que ela causou em mim. A verdade é que sempre que eu pegava nesse livro para ler, eu não conseguia largar. Eu li esse livro em 2 dias e foi assim, tudo bem que eu tava dentro da maratona literária de inverno, mas eu praticamente li esse livro só à noite, assim, eu li poucas vezes durante o dia. Mas todas as vezes que eu pegava, eu virava à noite e eu queria ler e assim, eu queria saber o que ia acontecer, eu sentia o que o Jason sentia, e eu queria desesperadamente saber se ele ia conseguir encontrar a esposa e o filho de novo, se ele ia conseguir voltar pro universo dele, pro mundo dele. Inclusive porque um dos medos do Jason é de saber quem é essa pessoa que sequestrou ele? Por que ele foi sequestrado? Por que ele tá ali naquela dimensão? E será que tem alguém lá na casa dele, no lugar dele? Porque o Jason é transportado aqui para um momento em que ele teve sucesso com as pesquisas dele. E ele descobre que, na verdade, ele não era casado naquele universo, ele não era casado com a esposa dele e o filho dele nunca existiu. Então, por isso, a minha maior reflexão nesse livro é: será que o que aconteceu realmente não era mesmo para ter acontecido com a gente? Será que o nosso eu dessa dimensão não tá mesmo preparado porque aconteceu agora? E é isso que tem que acontecer e ponto. Que a decisão que você tomou, ela é correta de qualquer forma, é o que deveria ter acontecido, era o que você deveria ter feito para as coisas tomarem o curso natural delas. Inclusive, algumas coisas como arrependimentos não fazem muito sentido. Aquilo que você fez lá atrás te trouxe o que você é hoje. Não faz tanto sentido assim a gente querer mudar o passado, porque hoje a gente é o melhor que a gente pode ser hoje. É óbvio que pro futuro a gente pode e deve tentar melhorar cada vez mais, daqui pra frente. Mas não ficar pensando, lá atrás eu poderia ter sido melhor, sabe? Que é um pensamento que particularmente me corre muito. Várias coisas aconteceram na minha vida que eu fico, meu Deus, e se eu tivesse feito diferente? E se nada disso nunca tivesse acontecido, sabe? Mas a verdade é que aconteceu, então se aconteceu, sabe aquele era pra acontecer? É meio que isso.
A gente nunca conseguiria ter a visão da vida que a gente tem hoje se a gente não tivesse tomado as decisões que a gente tomou lá atrás. E mesmo que a gente tivesse tomado decisões diferentes lá atrás, será que a gente não estaria se questionando, e se eu tivesse feito do jeito que, na verdade, a gente fez? Entendeu? Essas são as reflexões que esse livro trouxe pra mim. Eu só não dei 5 estrelas pra ele, porque tem uma personagem que aparece aqui nesse livro que é muito importante, mais ou menos ali pro meio da história, e que ela simplesmente some, sabe? Ela simplesmente some. Muita coisa não aconteceria se ela não aparecesse. E assim, ela some, a gente não sabe o que acontece com ela. E a impressão que dá é que o autor não sabia realmente o que fazer com ela, então ele simplesmente deu uma desculpinha e tirou ela da história. Eu não sei se isso é suficiente. Pra mim, ficou faltando saber o que acontece com ela. Se você já leu o livro, comenta aqui embaixo pra mim. Dá um alerta de spoiler, eu acho que você sabe de quem eu tô falando. E me fala se você também sentiu falta dessa explicação aí com relação a essa personagem. Mesmo assim, gente, o que esse livro me fez sentir, o que esse livro me fez repensar e refletir, vale muito a pena a leitura. E eu vou com certeza panfletar esse livro agora de aqui em diante. Esse é aquele tipo de livro que eu vou falar pra todo mundo ler. Então você que tá aí me assistindo, se prepare que eu vou falar muito desse livro aqui no canal, no blog, no Insta e na minha vida pessoal, se você me faz parte dela. Então é isso, gente. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, dar o seu like se você gostou desse vídeo e me seguir nas redes sociais, no Instagram e no Twitter. Por essas outras redes sociais eu consigo compartilhar um pouquinho melhor com vocês sobre o meu dia a dia como leitora, o que eu tô lendo no momento. Tá aqui embaixo pra mim se você já leu esse livro e gostou dele, ou se eu te convenci a ler. Um beijo e até a próxima. Tchau!